Fala, turma, bom feriado de independência. Que bom que vocês estão aqui com a gente na hora do Enem, sempre cheios de disposição para manter em dia o programa de estudos. Nesses 75 dias que faltam para as provas de novembro, podem contar com a gente. Com a hora do Enem, você fica muito mais perto da vaga na universidade. E aí, bora conferir as atrações dessa terça-feira? No programa de hoje, a entrevista é com Rafael Batista. Ele é professor de História. A teleaula do dia, apresentada pelo Lande Vieira, é de redação e o tema é Dimensões de um Bom Argumento. E vamos abrir a janela de Enem para o professor de inglês Luiz Paulo. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então chega mais, turma, porque está na sua hora, a hora do Enem. E nas dicas de hoje nós vamos falar com o professor de História direto do Alpes franceses. Tudo bem, professor Rafael Batista? Bem-vindo aqui na hora do Enem. Obrigado, Tatiana. Você está em qual lugar da França? Me conta um pouquinho. Eu estou na fronteira entre França e Suíça, na região dos Alpes franceses, mais pertinho de Genebra, a uns 10 minutos no máximo de Genebra, que é a cidade de maior referência da região. Muito bom. E antes da gente começar a dar as dicas, né, de história, você foi aí para a França no meio da pandemia trabalhar com geografia. Me fala um pouquinho do que você foi fazer aí na França. Eu cheguei na França em julho do ano passado, bem aqui, na verdade, eles estavam finalizando a primeira onda do Covid, quando eu cheguei em julho, era o começo do verão, e eu vim trabalhar com arqueologia aqui na França, trabalhar em algumas cidades pela França com arqueologia, tanto de restauração de patrimônio, restauração de castelo e outros tipos de patrimônio cultural e histórico, e também com escavação arqueológica em algumas regiões aqui da França. Atualmente eu estou trabalhando aqui nos Alpes, especificamente num ponto de uma escavação arqueológica. Muito bom. Agora, professor, você já foi coordenador, né, de cursos de ensino médio e é professor de História. Eu queria que você falasse algumas dicas aí para os alunos e estudantes que estão nos assistindo do que pode cair na prova do Enem. Então, sobre cair na prova do Enem, eu acho que o grande foco na prova do Enem hoje, a principal dica que eu deixo para os alunos, né, para começo, é revisar as provas anteriores. Existem muitas provas do Enem, então é importante ele revisar essas questões das provas para que ele fique seguro praticando exercício, entrando dentro do aspecto mais de ambientação, para ele se organizar e ambientar o processo de estudo dele. Tem algumas outras dicas, a gente vai passar 6 dicas hoje. Uma é ver essa elaboração, né? Ver as provas passadas. Quais são as próximas dicas, professor? É importante que o estudo da história ele é organizado através de temas, né? A história ela é muito ampla, então ela abrange vários temas, desde a Revolução Francesa, a independência do Brasil. Então é importante que ele organize o seu estudo através desses temas históricos. Ele não se perca uma hora estudando a independência do Brasil e outra hora estudando a Revolução Francesa. Ele precisa separar isso por temas para não ter o assunto perdido, né? Ter um conteúdo mal aproveitado. Mesmo assim, é importante entender que, mesmo tendo conteúdos de temas diferentes, alguns temas acabam se conectando. E quais seriam esses temas que mais se conectam? Por exemplo, o próprio processo de independência do Brasil, ele acaba estando ligado à Revolução Francesa, né? Após a Revolução Francesa, a Era Napoleônica, com a vinda da família real para o Brasil. Então, isso acaba ajudando e acelerando no futuro do Brasil nesse processo de uma independência nacional aqui no Brasil. Então, são temas que são diferentes, de certa forma, mas que se interligam num contexto histórico. Com certeza. Agora, professor, para finalizar essa entrevista, qual mensagem que você daria para quem está assistindo a gente? Sobre o Enem, principalmente a questão de história, como é uma ciência humana, ele ter bastante atenção na leitura, na interpretação de fontes, que isso é extremamente importante, porque hoje muitas questões do Enem trabalham com fontes históricas, seja ela texto, seja ela um gráfico, ou até mesmo uma charge, que é muito trabalhado, todo o Enem.
Então, é importante ele ter essa questão da contextualização histórica dentro dessas fontes que vão estar disponibilizadas dentro de cada questão, seja ela uma fonte textual ou de imagem. Mas é importante o aluno hoje ele compreender que a fonte histórica, que a ciência história, ela é baseada em fontes, em fatos e contextualização e críticas desse fato. Então, é importante ele compreender essa fonte para chegar a uma resposta mais objetiva e crítica. Com certeza. Professor, quero te agradecer muito a presença aqui na Hora do Enem. O programa está sempre aberto para você. Obrigada pelas dicas em história. Obrigado a você, Tati. É um prazer participar do programa. Prazer é meu. Gente, esse é Rafael Batista, professor de História, participando aqui da Hora do Enem, direto da França. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E nesse feriadão, Dia de Independência, a nossa teleaula de dia com Lande Vieira é de redação. O tema é Dimensões de um Bom Argumento. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Gente, eu acho que eu perdi minha inspiração. Inspiração! Hora do Enem no ar! Hoje a gente fala de redação com foco na estratégia do texto. Já reparou que os parágrafos da argumentação focam quase sempre em 4 dimensões? Política, cultural, econômica, social. É assim mesmo, não importa quais sejam os temas e os textos motivadores. Tô certo, professor Guilherme Matos? Sim. Seja bem-vindo, mestre. Obrigado. Tô certo ou não tô, professor? Sim. Existe uma lógica por trás do Enem e se a gente analisar os temas dos outros anos, a gente vai ver um certo padrão. E os candidatos, eles, muitas vezes, quando tiram 1000, eles parecem ter compreendido essa lógica que faz com que algumas lentes, né, algumas maneiras de se entender esses temas, os levem a alguns argumentos que se repetem, como, por exemplo, dimensões, seja ela cultural, ou política, ou social, ou mesmo econômica. Então, o candidato pode escolher 2 desses 4 aspectos para argumentação, tô certo? É por aí? Sim, por aí. Seria muito difícil ele explicar no mesmo parágrafo de desenvolvimento mais do que uma dimensão dessas que eu mencionei. Então, as 4 juntas, As melhor 4 não. juntas, melhor não. Em geral, como pela folha que é usada no Enem, pelo espaço entre as linhas, leva os candidatos a optar por uma estrutura de 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão. Acontece, às vezes, do candidato fazer 3 parágrafos, mas quanto mais parágrafos, menos espaço para cada desenvolvimento. E aí você acaba optando por algumas dessas dimensões. Em geral, aquelas que você tem mais desenvoltura, você tem mais tranquilidade para desenvolver. A grande pergunta é, como o candidato se prepara para fazer os parágrafos de desenvolvimento? Olha, na preparação ao longo do ano, o ideal é que ele tente prever, de certa forma,
algumas ideias que serão recorrentes ao olhar aquele tema novo. Embora a gente não saiba qual será o tema, a gente sabe que é um problema, geralmente de uma dimensão socioeconômica. Então, ao longo da sua preparação, já que ele tem que fazer parágrafos que muitas vezes tem que explicar fatores que levam àquela problemática, a manutenção daquela problemática, seria interessante que ele pensasse em algumas perguntas para ele fazer ao longo da preparação, mas principalmente para ele fazer na hora da prova, na hora que ele estiver planejando o texto. Quando se fala, por exemplo, em tempestade de ideias, né, ou o termo em inglês brainstorm, também não é uma tempestade completamente livre. Não é desgovernada, sem a direção. Não. Na verdade, para levantar hipóteses, você vai fazer perguntas que são perguntas muito direcionadas. E as perguntas são relacionadas a essas dimensões. Por exemplo, a dimensão política. A gente sabe que se é uma problemática social que o país está enfrentando em algum aspecto, mesmo que seja específico, provavelmente, aí a gente está pensando em levantar hipóteses, provavelmente existe um fator aí de uma certa negligência do Estado. Então, olhando para essa ótica, a gente de repente consegue, pelo texto de apoio, reconhecer qual é essa falha. Pode ser uma falha relacionada a falta de investimentos, ou os investimentos são mal alocados, há uma gestão ineficiente desses investimentos, falta uma lei sobre aquele assunto, ou mesmo a lei já existe, mas ela não é bem aplicada, como foi o caso do Enem de 2013, que foi sobre a implantação da lei seca, por exemplo. Então, não basta fazer a pergunta, tem que trazer essas respostas. Isso, ou as respostas vão estar no plano do seu conhecimento que você adquiriu ao longo da sua formação, ou, como muitas vezes acontece, está ali no texto de apoio. Essas possíveis respostas, né? Sim. Por exemplo, no ano de 2015, sobre a persistência da violência contra a mulher, havia um dado no lado do canto esquerdo abaixo do texto de apoio, que era um dado que apenas em torno de 33% dos casos de violência contra a mulher eram levados a julgamento e terminavam esse processo, o que indica uma impunidade. Uma segunda pergunta que o candidato pode se fazer é: há hábitos e valores na sociedade que podem contribuir para a manutenção desse problema? É por aí? Sim, exatamente. Existe uma ideia do conceito de cultura que, embora seja bastante problemático, é um conceito bastante polêmico nas ciências humanas, mas, de maneira geral, a gente poderia dizer que cultura seria um conjunto de modos de agir e de pensar de uma determinada comunidade que são transmitidos, às vezes, de maneira acrítica, quer dizer, não pensada pelas gerações, pela família ou pela escola, e que faz com que a sociedade mantenha um certo padrão de comportamento. A gente não pode generalizar, mas sempre existe uma tendência. Sim. E aí, alguns fatores relacionados aos temas do Enem podem ser explicados por aí. Por exemplo, a gente pode considerar que o Brasil tem uma tendência a ser uma sociedade machista, racista, ou mesmo no sentido de a gente tem um mau hábito em relação ao descarte de lixo ou de resíduos sólidos de maneira geral. A maneira como a gente lida com a água não é uma maneira adequada, a gente não pensa muito sobre essa questão e acaba desperdiçando muita água. Então existem padrões de comportamento. E aí, nesse sentido, sociólogos e filósofos que trabalharam com essa investigação de padrões de comportamento, ideologias que têm que ser desautomatizadas, né, como o caso da Simone de Beauvoir, o caso do Michel Foucault, o caso do Durkheim, que tentou interpretar essas maneiras de agir e de pensar, eles serão usados no Enem. E muitas vezes são mesmo. E para trazer esses exemplos, a gente não precisa dos textos de apoio, por exemplo. A gente pode olhar a própria sociedade. Isso, exatamente. O candidato também tem que confiar na sua formação e também na sua capacidade de levantar hipóteses a partir do que ele vê no mundo. Sua capacidade de compreensão do mundo ao seu redor. Tem uma terceira pergunta que essa rende assunto. A dinâmica econômica influencia? Sim, na verdade isso é um caminho que o candidato pode seguir. É claro que gera polêmica porque nem todo mundo concorda com essa ideia. E, na verdade, a argumentação não tem a ver com certezas, tem a ver com levantar hipóteses e conseguir comprová-las naquele espaço que é curto. A dimensão econômica diz respeito ao seguinte: a gente sabe que a dinâmica do capitalismo, a dinâmica de mercado, ela gera benefícios, ela traz desenvolvimento, sim, é inegável, mas sem nenhum tipo de controle, a tendência é que, em última instância, haja certas distorções.
elas podem ocorrer e frequentemente acontecem. Se a gente pensar, por exemplo, no tema da publicidade infantil, foi tema de 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Ora, o texto de apoio mostrava que países como o Brasil, Estados Unidos e Austrália não fazem uma regulamentação estatal da publicidade infantil. Ora, será que deixar isso sem nenhum tipo de regulação não pode gerar uma distorção no sentido de as empresas não vão pensar duas vezes em tentar incutir nas crianças padrões de comportamento consumistas? Então, essa seria a hipótese. A gente poderia levantar esse tipo de hipótese também em relação à indústria da seca no Nordeste, que faz com que a água potável seja uma mercadoria muito valiosa e que às vezes até há uma manipulação política em relação a isso, ou mesmo no comércio da pirataria. Essa busca pelo lucro, às vezes, gera algum tipo de distorção. E, bom, por fim, a quarta pergunta, que tem tudo a ver com a terceira. Essa exclusão social que existe no país influencia? A gente pode levantar essa hipótese também. O candidato pode olhar o tema também por esse viés. Existe, sem dúvida, no país, uma desigualdade socioeconômica muito grave. É uma mazela histórica no Brasil. E aí, essa exclusão social ela pode gerar outras exclusões sociais, outros problemas. Por exemplo, quando imagine que cai no Enem um problema bem grave, que é o da prostituição infantil, ou do trabalho escravo moderno. Essas pessoas miseráveis são mais vulneráveis a esse tipo de problema. Então, a gente pode analisar por essa ótica. Bom, como o Enem é pura interdisciplinariedade, que tal a gente dar uma olhada num vídeo do professor de História? Boa. Pode ser? Sim. Bota aí pra gente. Quando você quer se perguntar, fazer essa questão se há uma falha do Estado, uma perspectiva histórica sobre isso pode ser muito importante. Você pode refletir, por exemplo, se o tema que você está tratando pode ser violência contra a mulher, racismo, etc., se isso é algo que é historicamente na longa duração. Quer dizer, é um problema de Estado que perpassou vários governos, ou foi algo que foi mais problemático em alguns governos específicos durante a história do Brasil, Situar na longa ou na curta duração pode ser uma estratégia boa para você abordar o tema. A questão de valores também é importante. A gente pode pensar no quanto a formação histórica da sociedade contribuiu para a perpetuação desses valores. De novo, como eu falei, se a gente vai falando, por exemplo, de racismo, violência contra a criança, contra a mulher, a gente pode pensar na questão da formação histórica brasileira influenciada pela escravidão, de uma sociedade patriarcal que se forma no período colonial, e como essa herança cultural do passado sobrevive até hoje e afeta a sociedade que a gente vive até hoje. A gente pode pensar que a dinâmica do capitalismo vai influenciar essa questão. A gente não vai aqui fazer uma crítica de panfleto contra o capitalismo, não se trata disso, mas é pensar que a economia brasileira, que a sociedade brasileira se inseriu no capitalismo numa maneira periférica, como fornecedor de matéria-prima, como consumidor de produtos industrializados, e também pensar o quanto isso influenciou a formação da sociedade e da economia brasileira, nesse caráter periférico da inserção da economia brasileira no capitalismo. A questão da exclusão social é fundamental para a gente abordar questões contemporâneas sobre a sociedade brasileira. É só a gente pensar que, historicamente, a sociedade brasileira se organizou, muitas vezes, com o objetivo de excluir vastos setores da sociedade brasileira. Basta a gente apenas pensar nos séculos de escravidão e da importância que a escravidão teve para a formação da sociedade brasileira, Então, evidentemente que pensar a exclusão social numa perspectiva histórica, além de sociológica, é fundamental também para a gente abordar problemas contemporâneos da sociedade brasileira. Professor Fernando, muitíssimo obrigado, valeu mesmo por esse depoimento. E bom, professor, essas perguntas que a gente falou, que a gente citou aqui, elas têm que vir sempre nessa mesma ordem? Não, na verdade não. Embora a gente perceba que nas redações nota 1000, a dimensão política e a dimensão cultural, elas realmente são muito recorrentes. O Enem está chegando e o candidato precisa de estratégias de texto. Então, recapitulando, quais são os 4 aspectos que a gente precisa pensar na hora do desenvolvimento? Os 4 aspectos que a gente precisa planejar, para planejar o texto bem, com segurança, tentando
encontrar ali por trás do tema possibilidades de fatores para o desenvolvimento do texto são, primeiro, a dimensão política, o plano político, de uma falha do Estado, a dimensão cultural, pensando em transmissão de valores e hábitos na sociedade que se mantém, que funcionariam como um fator de manutenção daquele problema, a lógica econômica, a dimensão econômica, que seria a dinâmica do capitalismo, ela, em última instância, poderia gerar algum tipo de distorção, que explicaria a manutenção daquele problema também, ou a dimensão social, há mazelas sociais no país, de exclusão social, e que essas exclusões gerariam outros problemas, teriam como consequência outros problemas que pode ser, inclusive, o que caiu no tema do Enem. Bom, e a gente tem 2 exemplos, tô certo? Sim. Ah, então bora dar uma olhada? Vamos lá. Primeiro, do Enem de 2017. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E aí, professor, como a gente pensa isso? Às vezes, quando sai o espelho de redação nota 1000, muita gente olha para o texto e fala assim, caramba, como é que a pessoa pensou naquele filósofo, ou naquela ideia, ou naquela interdisciplinaridade, naquele repertório sociocultural para produzir o parágrafo. Principalmente naquele momento, né? Porque é um momento tenso, muitas questões. Exatamente. E tal. Isso vem com treino. Na verdade, quando você prevê que essas 4 dimensões podem estar por trás do tema, você já aplica logo e já lembra da interdisciplinaridade no planejamento do texto. Então, a Thaís Fonseca Lopes de Oliveira, ela fez o seguinte parágrafo para o tema do ano passado. A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o poder público não efetiva esse direito. Consoante Aristóteles no livro Ética a Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. E aí, o que temos de político, cultural, econômico e social nesse parágrafo, professor? Na verdade, assim, o que chama mais a atenção é justamente a dimensão política. Ela fez uma opção para esse parágrafo se dedicar à dimensão política. E aí, certamente no planejamento, isso fez com que ela encurtasse o tempo, porque ela logo identificou fatores e pôde se dedicar à construção do texto em si. Ela trouxe a ideia da Constituição Cidadã de 88, que inclusive este ano completa 30 anos, e logo depois ela traz a frase do Aristóteles. Repara que ela poderia até colocar essa frase do Aristóteles, ou a ideia dele, no final do parágrafo. Ela explica o processo e no final diz assim, isso inclusive nos remete à frase do Aristóteles, mas para tornar o parágrafo produtivo, né, a referência cultural ser produtiva, ela colocou no início do parágrafo. Isso faz com que o desenvolvimento da explicação parta da interdisciplinaridade e não fica uma coisa jogada no final do parágrafo assim, de qualquer jeito. Tá aqui minha... Só para não dizer que eu não coloquei nada e coloca no final. Na verdade, Sim. ela constrói e o parágrafo fica muito bem amarrado. Muitos candidatos acham que argumentar ali no parágrafo de desenvolvimento é descrever um evento. Na verdade, argumentar é explicar um processo. Isso é bacana, a gente ficar na mente. Exatamente. Para a gente ter a chamada progressão temática, que a gente partiu de um lugar e chegou a outro. Teve uma explicação no meio. Então, ela foi muito feliz, realmente, nesse parágrafo. Por isso que é fundamental, né, professor, trazer esses conceitos bem firmes assim na cabeça. Exatamente. Para não ter surpresa. Tá vendo, galera? Redação do Enem é pura estratégia. Então, bora pro segundo exemplo? Bora! Vamos lá. É da primeira aplicação do Enem de 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, nesse parágrafo, a Larissa Cristine Ferreira também utilizou essa mesma estratégia. Nesse caso, trata-se de um parágrafo de dimensão cultural, um parágrafo bastante recorrente, que particularmente nos anos 2015 e 2016 foram bem importantes. Lembrando que a gente teve um ciclo aí de temas relacionados à violência contra a mulher, problemas de intolerância religiosa e racismo, em que a dimensão cultural fica muito clara. E ela diz assim, segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como principal impulsionador do problema.
De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração a geração, funciona como base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Dá para reparar que esse parágrafo, inclusive, se parece com o que a gente acabou de ver antes. Sim. E qual foi a estratégia? Primeiro, ela menciona um dado que não poderia até ser da cabeça dela, do que ela lembra da sua formação, mas estava no texto de apoio. A religião afro-brasileira, ou as religiões afro-brasileiras, realmente são as principais vítimas de discriminação. E aí ela levanta a hipótese dela. E aí aquela segunda parte funciona claramente como tópico frasal. O que eu vou falar nesse parágrafo? Eu vou falar sobre preconceito. Mas mais do que isso, eu quero explicar que o preconceito é um fator que impulsiona esse problema. E aí, em vez dela, de novo, como eu falei no outro caso, em vez de ela pegar a frase do Durkheim, ou a ideia do Durkheim, e colocar lá no final, de maneira jogada, ela já coloca de novo a frase, assim como a outra menina. Coloca no início do parágrafo e aí explica o processo a partir dessas premissas, que a gente pode considerar como premissas. Se a gente tem o fato social como uma maneira coletiva de agir e de pensar, esse mecanismo da sociedade talvez explique como o preconceito ele veio lá de trás, passou por gerações e chegou até aqui. Bom, a gente viu Aristóteles no parágrafo anterior, agora Durkheim. Trazer filósofos está se tornando uma tendência? Está se tornando uma tendência, mas é sempre bom lembrar que a interdisciplinaridade ela não vem apenas de citações. É uma das maneiras. Você pode, por exemplo, trazer alguma notícia que não esteja no texto de apoio, referência a algum filme, referência a algum romance, desde que seja produtivo, né? Desde que não fique uma coisa assim jogada no parágrafo sem uma ligação, sem um encadeamento lógico. No caso, por exemplo, a gente tinha falado de dimensão social, a gente pode lembrar, ao falar de mazelas sociais, pobreza, desigualdade econômica, a gente pode lembrar de geografia, dados como IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, para temas sobre saúde, talvez seria um caminho, ou mesmo o coeficiente de Gini, que é um cálculo que mede a diferença entre riquezas, a diferença de riquezas entre indivíduos de uma determinada sociedade. Então, lembrar de outras disciplinas também, não só exatamente filósofos, etc. E dentre os 4 aspectos que a gente vem falando, político, cultural, econômico, social, qual prevalece, professor? Quais aparecem? É muito difícil, de fato, pela natureza dos temas do Enem, apenas um deles aparecer. Pelo menos 2 vão aparecer. E, em geral, realmente é a dimensão política e a dimensão cultural. As 2 aparecem mais. Alguns candidatos, eu até vejo com uma certa recorrência, utilizar de uma dimensão que a gente poderia chamar de individual. Uhum. Os seres humanos hoje, né, os indivíduos, eles na contemporaneidade têm uma tendência a serem individualistas, egoístas e acabam invisibilizando o problema do outro. Também é uma outra dimensão possível, né? Mas eu diria que a política e a cultural são as que mais aparecem. O texto de apoio, às vezes, ele chama atenção para isso. Então, é uma boa estratégia para tirar 1000. Sim, é uma excelente estratégia. E não perder muito tempo no planejamento. Professor, de nada adianta pensar nos argumentos se não seguir 3 passos. Ler bem a proposta da redação, ler os textos de apoio e definir a tese. Estou certo? Certíssimo. Na verdade, o primeiro passo na hora da prova ali é ler com muita calma, com muita atenção, os textos de apoio. Uhum. Só para comentar brevemente, as pessoas podem até olhar na internet, no ano de 2009 foi um tema bem difícil no Enem, foi o indivíduo frente à ética nacional. E aí, um dos textos de apoio, na verdade o terceiro texto de apoio, o título do texto era "Qual o efeito em nós do eles são todos corruptos?" E estava em negrito. E há casos de pessoas que fizeram a redação sobre essa frase. Assim, é o tipo de distração que pode ser um erro bem fatal mesmo. No ano de 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Se você lesse só
a frase tema, você poderia achar que é o uso de crianças em comerciais. E o tema não era sobre isso. Era sobre publicidade voltada para o público infantil. De qualquer maneira, já pensando no segundo passo, que é ler com muita atenção os textos de apoio, além de ler a proposta, a frase tema, é o seguinte: nada que está ali está à toa. Nenhuma informação, nenhuma frase, tudo ali está para favorecer a sua criação de ideias. É um direcionamento, talvez? É um direcionamento. Na verdade, o tema não é só a frase tema, mas todos os textos que estão ali compondo aquela página, aquela proposta. Muitas vezes, um dado de porcentagem, como a gente mencionou mais cedo no caso de violência contra a mulher, ele indica uma certa tendência de comportamento, ele indica que o problema é mais ou menos grave, que tipo de perfil de população ele atinge, existe uma lei sobre aquilo, qual é a lei. Então, assim, nada está ali, está de graça, à toa. Tem que manter muita atenção na hora de ler os textos. E hoje, nas dicas, vamos receber diretamente de Petrópolis o professor de inglês Luiz Paulo Campelo. Tudo bem, professor? Bem-vindo à Hora do Enem. Tudo bem. Nice to see you again. Nice to meet you. Professor, vamos dar uma dica aí para as provas do Enem, que eu sei que você tem uma questão muito interessante para falar com a gente. Até da última vez não deu tempo de falar disso, porque eu falei demais. Mas, enfim, eu tinha falado aqui da última vez que quando a gente, em inglês, vai falar a idade, né? A gente diz, I am 70 years old. Quando eu comecei a lecionar, I was 19. Eu tinha. A gente não fala I had, fala I was. Né? Isso daí é verbo to be, né? Isso daí é gramática. Então, o que eu imagino aqui é o seguinte: eu peguei uma questão, logo de cara, uma questão de 2019, que é uma música da Madonna chamada In This Life, nesta vida. Aí está assim, thinking about a friend of mine, he was only 23. Tá, eu vou falar assim mais devagarzinho. Thinking about a friend of mine. A friend, mesmo que você não sabe o que é thinking, não saiba o que é thinking about, a friend of mine, um amigo meu, né? My friend. He was only 23. He was only 23. Aqui a gente sabe que é o quê? Ele tinha apenas 23 anos. Olha só. Aí mesmo que você não saiba, mesmo que não saiba o resto, gone before he had his time, it came without a warning, didn't want his friend to see him cry, he knew the day was dawning. Isso daqui já é mais sofisticado, né? O dia estava nascendo, quer dizer, o dia estava nascendo para a transição dele, da vida para a morte, né? Faz até uma referência a um livro que é A Morte é um Amanhecer. And he didn't have a chance, que é igual, escreve igual em português, a chance, uma chance to say goodbye. Mesmo que o aluno saiba muito pouco, uma chance de dizer adeus. E ele tinha apenas 23 anos. Você acha que ele está falando de quê? De um amor que se foi? Olha só a pergunta. A pergunta é a seguinte: o sofrimento foi causado por quê? Pela morte precoce de um amigo jovem. Matou. Mesmo que não saiba o resto, saiba só um pouquinho de inglês. He was only 23. Ele tinha apenas 23 anos. A chance to say goodbye. Uma chance de dizer adeus. Ele não teve uma chance de dizer adeus. O que aconteceu com esse rapaz? Ele morreu. Aí eu não sou muito fã da Madonna, mas fui ver qual era a história da música, né? Depois de ver essa questão. E a história da música é que ela perdeu realmente um amigo que trabalhava com ela, um amigo e uma amiga em idade tão tenra, né? Ou seja, então, Luiz Paulo, é muito importante você estar ligado também nas músicas, né? Porque as músicas, além de te ensinarem ali, né, a gramática, podem até cair na prova do Enem, como foi essa música da Madonna. Olha só que coisa que você falou aqui, é o que eu gostaria de ter falado. Obrigado. É mesmo. Se você gosta de música, ouve música, tenta ver as traduções, o que significam as palavras, né, as letras, e
é uma coisa interessante, porque música, às vezes, ela repete determinados padrões, né? Por exemplo, eu fazia muito isso. Está ensinando, por exemplo, how many, né? How many, how much. Lembram disso, alunos queridos do meu Brasil? How many, que é para contáveis. Então, how many roads, quantas estradas. How many times, quantas vezes. Em oposição a how much time, que seria quanto tempo, how long. Agora, tem um cantor da minha época, que é o Bob Dylan, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura agora em 2016. E eu dava essa música para os meus alunos dele. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times can the cannibals fly before they're forever banned? E assim vai. Muito bom, Luiz Paulo. Eu adorei a sua... How many times? Minha bateria já está ficando fraca. Que coisa horrível. Luiz Paulo, E aí, adorei a sua participação. Até música tivemos, até porque é um professor que ama cantar, já teve banda de rock. Isso também para lembrar a todos os alunos, gente, que é importante escutar música, que vocês também podem estar aprendendo através da música de uma forma bem divertida, ainda mais a parte de inglês. Não é isso, Luiz Paulo? É isso, querida. Que bom. Obrigada pela sua participação. Sucesso. Eu é que agradeço. Tá? Gente, beijão para você. Um beijo. Luiz Paulo, professor de inglês, participando aqui da Hora do Enem. Gente, o programa tá bom demais, mas infelizmente está chegando ao fim. Mas se você perdeu algum conteúdo durante a semana, então se ligue nas nossas maratonas. Sempre aos sábados, começa 13h e domingo a partir das 6h. E tem ainda nosso canal no YouTube. Não dá para você perder, né? Tem sugestões, quer tirar dúvidas e participar do Janela do Enem? Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp que está aqui embaixo. Você pode ser entrevistado aqui no nosso quadro. Eu vou amar a sua participação aqui. Marque a gente também pelas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Estamos sempre ligadinhos em você. E lembrando que você pode ainda conferir nosso curso intensivo multiplataforma que está no site aqui abaixo. Aproveite todo o conteúdo que é para te dar aquela força aí nas provas do Enem. Eu tenho certeza que com muita disciplina, fé e esperança, nós juntos vamos conquistar a vaga na universidade. É muito bom ter você aqui participando nesse momento tão importante da vida de vocês. Contem com a gente, porque nós aqui da Hora do Enem queremos ver você chegando perto da sua tão sonhada vaga. Cuidem-se da sua saúde, fique de olho no calendário, usem máscara, mantenham o distanciamento, que vai dar tudo certo. Espero vocês com muito mais conteúdo amanhã na Hora do Enem. Um beijo, bons estudos e até amanhã!